Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. O hambúrguer. Estão preparados para saber muitas curiosidades incríveis acerca desse assunto? Pois então, no nosso programa de hoje nós vamos trazer isso e muito mais, com um convidado especial para falar sobre as suas experiências no negócio de hamburgueria aqui na nossa cidade. E como sempre, mais uma receita deliciosa de dar água na boca, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Há poucos dias foi comemorado o Dia Internacional do Hambúrguer. Mas você conhece a história desse sanduíche? Embora as origens do hambúrguer sejam incertas, uma das possibilidades mais conhecidas é de que ele tenha sido criado em Hamburgo, na Alemanha, como um simples bolinho de carne moída, temperada e frita, provavelmente no século XIX. A receita teria sido trazida de países bálticos, onde a carne temperada era consumida crua. No entanto, o prato, na forma em que conhecemos, só passou a ser preparado no começo do século XX, com o acréscimo do pão e de outros ingredientes. Há tempos que o hambúrguer deixou de ser um prato de fast food para ganhar espaço nos restaurantes do mundo todo, com opções gourmet. Mas a verdade é essa, é difícil não se apaixonar por um hambúrguer suculento, seja ele de carne ou vegetariano. Mas quem é o pai do hambúrguer? Já pararam para pensar? Bom, quem leva o crédito pela ideia de criar um sanduíche de hambúrguer são os americanos. Enquanto os bolinhos de carne fritas já eram consumidos, em todo o mundo, foi nos Estados Unidos que alguém teve a brilhante ideia de colocar tudo dentro de um pão, juntamente com queijo, alface, tomate, cebola, picles e outros condimentos. A receita se popularizou com as necessidades de alimentação rápida e era industrial, e com isso tornou-se sinônimo de fast food. Os americanos, portanto, não inventaram um ícone que hoje os define, mas essa associação com o hambúrguer aos norte-americanos não é injusta. Afinal, foram eles que tiveram a ideia de colocar o bife grelhado no meio do pão, dando cara ao sanduíche mais consumido nos Estados Unidos e apreciado em todo o mundo. Os hambúrgueres se tornaram realmente populares nos Estados Unidos após a Feira Mundial de St. Louis, que aconteceu em 1904, no estado de Missouri. E naquele momento representava uma refeição completa, com todos os nutrientes necessários para a alimentação dos americanos. Depois disso, diversas redes de fast food surgiram integrando esse item aos seus cardápios, como o McDonald's e a Apple Pies. No Brasil, a introdução do hambúrguer nos costumes brasileiros deve-se ao jogador de tênis estadunidense e brasileiro Robert Falkenburg, campeão no torneio de Wimbledon em 1948 e 1949, que abriu em 1952 no Rio de Janeiro a primeira lanchonete em estilo americano da cidade, o Bob's. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Junto com o hambúrguer, a lanchonete também foi responsável pela introdução local de outras duas típicas iguarias na culinária dos Estados Unidos, o milkshake e o sundae. A lanchonete passou a fazer parte da crônica social do Rio de Janeiro e do Brasil, sendo frequentada por várias celebridades da época, como o compositor Villa-Lobos, músicos de jazz, entre muitos outros. No entanto, a cultura do hambúrguer no Brasil se tornou diversa e aos moldes das diferentes regiões do país. Assim, surgiram diversas variações desse lanche que se popularizou ainda mais com os famosos X, uma derivação da palavra cheese, queijo, dos cheeseburgers americanos. Vocês sabiam disso? Aqui na nossa região é comum falarmos de comer um X, mas já pararam para poder entender a origem de uma letra do alfabeto representar um sanduíche?
Durante o período entre guerras, o hambúrguer era muito famoso, inclusive na cultura popular. Um exemplo disso era um frequente aparecimento de hambúrgueres no quadrinho Popeye, cujo protagonista era um marinheiro. Vocês devem se lembrar dele, que comia espinafre para sustentar a sua força sobre-humana. A sua primeira aparição, contudo, foi como personagem coadjuvante em janeiro de 1929, ao lado de outros personagens, incluindo J. Wellington Wimpy, um guloso educado que era apaixonado por hambúrgueres. Sua frase marcante: "Pagarei com prazer amanhã por um hambúrguer hoje", tornou-se famosa. Durante o auge da sua popularidade nos anos 30, Dudu passou uma imagem de que os hambúrgueres eram saudáveis para a juventude da época. E sua fama resultou na criação de uma cadeia de restaurantes fast food chamada Wimpy, em sua homenagem, que vendia hambúrgueres por 10 centavos. Vocês sabiam disso? Logo, muitos outros personagens de ficção ficaram associados ao hambúrguer, como Ronald McDonald, um palhaço desenhado por Scott, que surgiu pela primeira vez na televisão americana em 1963 e tornou-se famoso. Quem hoje nunca ouviu falar ou já viu esse palhaço? A nave estrelar, conhecida como Millennium Falcon, projetada por George Lucas para o Star Wars, foi baseada em um formato de hambúrguer. Esse eu tenho certeza que muitos nunca haviam parado para prestar atenção. Ou já? Cadê os fãs do Star Wars aí? Bom, depois dessa extensa introdução cheia de curiosidades, que é muita cara do nosso programa, né? Curiosidades muito bacanas, e eu duvido que muitas delas vocês nem imaginavam, né? Eu quero convidar para participar conosco a Leidiane, que ao lado do seu esposo, que são sócios proprietários da hamburgueria Burger Mania, e toparam participar conosco para contar um pouquinho de como a hamburgueria surgiu e algumas curiosidades. Leide, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco para batermos um papo hoje. Conta primeiramente para gente como que surgiu a Burger Mania. Olá, Vanessa, tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar participando hoje do seu programa, e eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Burger Mania. A Burger Mania foi inaugurada em março de 2015 pelo chefe Fabian, ele que estudou em uma das melhores escolas de gastronomia e trouxe, a ideia de abrir uma hamburgueria artesanal aqui para Jataí, sendo que foi a primeira hamburgueria na nossa cidade, de hambúrguer artesanal, e uma das primeiras também aqui da região, do estado de Goiás. Fabian desenvolveu uma receita de pão artesanal, que ele mesmo fabricava os pães na hamburgueria, que eram usados na venda dos hambúrgueres. Após ele se mudar para Goiânia, nós assumimos a empresa e mantivemos a mesma receita criada por ele, a receita do pão, só que hoje nós terceirizamos, a fabricação desses pães, nós temos um padeiro de confiança e dos ingredientes que a gente usa na massa é o açúcar mascavo, que é bem interessante, e o leite em pó. Que legal, Leide, que interessante saber que foi uma das primeiras hamburguerias da região. Eu realmente não sabia. E muito interessante usar o açúcar mascavo na preparação da massa. Eu já tinha visto ele sendo usado em diversas receitas, até como uma opção saudável do que o açúcar branco, claro. Mas no pão, eu creio que foi a primeira vez. O leite em pó também, diferente, Muito interessante. Bom, o nosso papo já começou com a Leide, mas nós precisamos chamar o nosso intervalo, é rapidinho e já eu já estou de volta. Fiquem aí. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde.
Você sabe qual é o melhor jeito para você começar bem o seu dia? É aqui no Zilmar Borges Doceria Gourmet. Um lugar cheio de sabores e aromas, em um ambiente super aconchegante. Os melhores bolos, doces, palhas italianas, banoffes, pães de queijo, cafés especiais e a melhor bala de coco da cidade. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui tem sempre uma opção deliciosa para você. Venha conhecer nossa doceria e cafeteria e experimentar todas as delícias. Zilmar Borges, Doceria Gourmet. Jataí, uma cidade em constante transformação. A Habitat encontrou aqui seu denominador comum: transformar vidas. A cidade, que já ganhou traços de inovação da marca Habitat, com 2 belíssimos empreendimentos, agora vai ganhar novos projetos ainda mais surpreendentes. Em breve, a Habitat vai ter um lugar para você em cada uma das localizações mais nobres de Jataí. Bom, retornando ao nosso papo, Leide, nós começamos o programa com uma série de histórias do hambúrguer pelo mundo e suas primeiras aparições. Mas você sabe nos dizer mais alguns outros fatores interessantes ou curiosidades sobre o hambúrguer? Vanessa, você que já teve a oportunidade de conhecer e viajar para outros países, conhecer novas culturas, conhecer novos costumes, né? Pode perceber que cada lugar tem uma particularidade na gastronomia. E no hambúrguer não é diferente. Na Índia, por exemplo, utiliza-se muito a carne de cordeiro, né, no lugar da carne bovina, devido à tradição e à religião, né, do local. Sendo que a base do hambúrguer, independente da cidade, do estado, do país, é a mesma, né? Sempre vai ter um tipo de pão, um tipo de carne, né, um animal, um tipo de salada e também um tipo de queijo, né, que vai compor aí a base, né, do hambúrguer. Essa questão cultural realmente mexe muito com a gente, né? Eu já tive experiências em alguns lugares que eu já conheci. Realmente muda-se os detalhes. Mas uma coisa que eu percebo que aqui no Brasil a gente utiliza muito é a questão da presença da maionese. Inclusive, na maioria dos outros países não existe, né? Ou se existe, são exceções. Na verdade, a gente encontra o ketchup tradicional e a mostarda, só para fazer uma comparação. E também eu observei numa viagem recente que nós fizemos que não existe opção, por exemplo, dentro do sanduíche, no país que nós fomos, de bacon, que as pessoas vão complementando tanto os sanduíches aqui no Brasil, e é muito comum e muito apreciado, inclusive, pela questão do consumo da carne de porco. E como você mencionou, na Índia eles não comem a carne bovina e alguns países não comem a carne de porco. Muito legal. E Leide, como uma hamburgueria respeitada, até mesmo pela história, creio que vocês têm todo o cuidado especial com a carne, não é mesmo? Mas vocês trabalham também com opções vegetarianas, não é? Para quem tem alguma restrição ou prefere um lanche mais leve ou por crenças mesmo. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Que nós trabalhamos também com a carne de jaca, a carne de grão de bico, né, que compõe o hambúrguer vegetariano. Né? Não são todas as pessoas que gostam, né, do hambúrguer de carne bovina, né, ou suína.
né? Então hoje a gente também tem no nosso cardápio aqui em Jataí, para aqueles que querem pedir, né? Não deixar de comer o hambúrguer, mas que não comem carne e vão saborear da mesma forma, comendo ou pedindo um hambúrguer de carne de jaca ou o próprio grão de bico, né? E a nossa carne, atualmente, nós temos vários parceiros, né? Que são nossos distribuidores, né? Nossos fornecedores. E um deles é o Ricardo, lá do Vale da Pedra Foods, né? Que também trabalha com uma linha agora de carnes nobres, né? Com as carnes selecionadas, que faz toda a diferença na hora do preparo e na hora da finalização do prato, né, e do hambúrguer. Faz toda a diferença, porque são usados somente produtos de qualidade. Leide, sabe que eu tive uma experiência aqui no quadro Comer Bem Faz Bem? De uma receita que uma amiga querida fez, a Lud, ela fez uma pizza e a carne da pizza desfiada era uma carne de jaca. E para minha surpresa e surpresa de todo mundo da produção, se nós não soubéssemos a origem, tanto visualmente como palatavelmente falando, não tem diferença nenhuma de uma carne normal. É incrível. Eu ainda quero experimentar essas suas opções, viu? A carne de jaca e principalmente com grão de bico, que eu amo. Bom, no início nós até comentamos brevemente sobre o hambúrguer ganhar a denominação de gourmet. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que isso significa e por que ele se transformou em gourmet? Podemos também perceber, né, as transformações que ele ocorreu ao longo do tempo, que foi a gourmetização do hambúrguer. A palavra gourmet surgiu na França no século XVIII, que tem a origem de um bom apreciador, né, de bons vinhos, boa comida. Hoje falamos muito, né, de ser diferente do tradicional, do óbvio. E a inovação do que usamos ao longo do tempo, né? Percebemos isso na própria hamburgueria, que hoje atualmente algumas receitas nós usamos queijos nobres, né, como o queijo gorgonzola, o queijo brie, a pimenta jalapeño, né, que foram esses produtos gourmetizados, né, que vai sofrendo essa transformação no paladar do cliente, né, trazendo e proporcionando uma nova experiência, oferecendo uns novos sabores e combinações. Tem razão. E o que diz faz muito sentido, pois eu mesma percebi essa gourmetização, como você citou, em diversos segmentos alimentícios, desde pratos renomados e simples, como o nosso tão chamado aqui, o Big Ben, geladinho, chup-chup, laranjinha. E não que isso seja algo ruim, acho que são inovações de comidas com paladares simples, que a cada dia desperta mais desejo e a vontade de criar e de inventar. Bom, Vanessa, eu quero agradecer o convite mais uma vez de ter participado hoje do seu programa e até a próxima. Leide, eu adorei o nosso bate-papo, adorei conhecer um pouco mais sobre a hamburgueria de vocês. Espero que tenham muito sucesso pela frente e o convite sempre estará aberto para uma próxima conversa. Sinta-se sempre bem-vinda, foi um prazer falar com você. Bom, eu sei que vocês devem estar amando o nosso bate-papo hoje, mas nós precisamos ir para o nosso intervalinho e são só alguns minutinhos e já estamos de volta. Mas antes o nosso momento parceiro, que hoje é aqui na Habitat. Vem com a gente.
A Equifla Móveis para Escritório atua desde 2012 em Jataí e traz para você conforto, qualidade e satisfação para o seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade em móveis para o seu escritório. Oferecemos também assistência técnica especializada. Acesse nossas redes sociais ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Goiás, 2186, no setor Santa Maria. Equifla Móveis para Escritório. Telefone 3632-6665 ou 3632-6713. Tem gente que vai a pé, de bike, de carro, mora sozinho, acompanhado, muito bem acompanhado. Quer medidas a menos, quilinhos a mais. Chegar bem na melhor idade. Se ninguém é igual a ninguém, por que o seu medicamento tem que ser? Na farmácia artesanal, você pode ter um medicamento personalizado, que se encaixa no seu estilo de viver. É mais eficácia e bem-estar para o seu tratamento. Manipulados Farmácia Artesanal. É do seu jeito, é único. Eu sou a Fernanda Zaiden. Eu sou a Carolina Zaiden. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Bom, e eu quis hoje vir para a cozinha. Aqui vocês estão vendo que a gente está de cozinha nova, aqui no decorado da Habitat, uma cozinha da Italínia também, para mostrar para vocês de que forma eu também consumo o meu sanduíche. Eu também dou uma gourmetizada. Eu vou fazer duas versões, uma com hambúrguer vegetariano. Eu até separei o pacotinho dele para mostrar para vocês. Olha aqui, isso é um hambúrguer de carne de soja, muito gostoso, que vocês encontram lá no Empório Casa Verde. Ele já está preparado, eu preparei na Air Fryer, porque é mais fácil, eu acho mais rápido também, mas você pode preparar da forma que você quiser. E aqui também, para o nosso outro sanduíche, eu peguei lá no Empório Casa Verde um patezinho que eles sempre fazem no sanduíche natural, normal. É um patezinho de ricota com cenoura, temperado, é delicioso. E eu vou montar aqui rapidamente
duas versões de sanduíche muito gostosas pra gente. O primeiro, o tradicional hambúrguer, muito simples, gente. Não é o cheeseburger, eu vou fazer o hambúrguer tradicional. Pão, o hambúrguerzinho quentinho, esse de carne de soja que é delicioso. O que a gente vai botar aqui? Uma rodelinha de tomate e rasgar uma folhinha de alface. Só para dar um charmezinho, porque o hambúrguer por si só, ele já dá todo o gosto, né, no nosso sanduíche. E eu adoro alface. Eu vou deixar a rúcula para outra versão. E a gente vem com a tampinha. Olha, para vocês verem a diferença. Viu que tá soltando, inclusive, as sementinhas? Essa versão de pão é uma versão de pão de hambúrguer que lá no Empório tem sempre para vender. Então aqui normalmente tem sementes, tem gergelim, tem algumas castanhazinhas e algumas versões. E é muito interessante. Ah, qual é o toque especial que a gente vai fazer aqui? Olha só o que eu separei. 3 versões de ketchup, como vocês assistiram no programa, né? Ele é mais consumido com ketchup. Aqui nós temos 3 versões, para quem não conhece, conhecer. São 3 tipos de ketchup orgânicos, 100% saudáveis. Esse aqui é com saborzinho de pimenta. Esse aqui, ele é adoçado com suco de maçã. E esse aqui é um ketchup que tem stevia, açúcar orgânico também, e são deliciosos. Vamos botar um pouquinho de sal aqui, só para dar um tchanzinho. E no caso eu vou escolher hoje esse de pimenta, eu adoro pimenta. Então vamos abrir, colocar um pouquinho. Delícia. Fecha o hambúrguer, dá uma mexidinha e tá pronto. Eu preferi fazer essa versão porque a intenção aqui no caso foi o hambúrguer que é um hambúrguer vegetariano e não utilizar o queijo. Para se tornar um cheeseburger, era só colocar uma fatinha de queijo, você pode fazer isso na sua casa, tá bom? Bom, o sanduíche está pronto, só que eu vou deixar o outro preparado para fazer os dois, para vocês verem os dois prontinhos. A gente vai pegar o outro pão, é o mesmo pão, pãozinho integral, tá? Esse pão é delicioso, gente, ele tem semente inclusive por dentro. É o integral muito gostoso, com fermentação natural. É delicioso, experimentem, viu? Eu aconselho. E esse aqui a gente vai usar aí o queijo, a gente vai fazer ele só de ricota com cenoura. Esse sanduíche, nossa, tô começando a salivar, gente, porque isso aqui é uma coisa que eu como muito. Eu tô com um pouquinho de fome também. E agora, junto a fome com a vontade de comer. Então vamos preparar bastante ricota. Lembra um pouco de maionese, né? Mas essa é a versão saudável. A gente vai botar um pouquinho de rúcula. Quem aí gosta de rúcula? Eu amo rúcula. Coloco rúcula em tudo. Vou tirar o cabinho. E aqui é fácil. Vou botar aqui para vocês verem, ó. A gente vai colocando e ela já vai grudando aqui. E para complementar, aqui eu não vou colocar o sal, porque o patezinho de ricota já tá com um pouquinho de sal. E eu vou colocar um pouquinho de alguns tomatinhos cereja inteiro mesmo, tá? Pra ele dar aquela... Quando você morde, ele fica delicioso. Vamos botar um pouquinho de ketchup. E agora eu vou colocar o ketchup diferente. O primeiro a gente utilizou o ketchup com pimenta. Agora a gente vai utilizar esse ketchup aqui que é adoçado com stevia. Vocês encontram também lá no Empório Casa Verde. A gente vai colocar um pouquinho de ketchup aqui, ótimo. Já é o suficiente. E agora a gente vai tampar. Bom, então aqui as duas opções, eu preferi preparar essas duas opções saudáveis, mesmo porque a Leide, lá da Burger Mania, já encheu os nossos olhos com as várias opções que ela tem lá. Eu resolvi fazer essas duas opções um pouco mais leve, para vocês também conhecerem e fazerem em casa. Viram tanto que é fácil? São coisas muito simples, você tem a toda hora um sanduíche para você comer e compartilhar com seus filhos. Vamos experimentar para ver como ficou? Tenho certeza que ficou uma delícia. Aprovadíssimo! Agora vamos para esse aqui. Ó, essa versão aqui, com um patezinho de ricota, tem um outro pãozinho que ele remete muito àquele pãozinho de batata tradicional, ele é um pouco mais adocicado, também fica perfeito. Esse sanduíche, inclusive, com patezinho de ricota, sempre tem pronto lá no Empório. Se vocês quiserem passar lá rapidinho e pegar, sempre tem prontinho, viu?
Então vamos experimentar. Aprovadíssimos! Hoje um lanchinho rápido. Como o nosso programa foi todo de comida, a gente fica até meio sem criatividade para fazer o Comer Bem Faz Bem. Mas eu trouxe 2 opções para vocês fazerem. Mostrei a opção do hambúrguer vegetariano para quem não conhecia. E é isso aí, comer bem faz bem. Bom, vocês viram que receita interessante? Então, eu quis trazer uma versão de um sanduíche também, um sanduíche que eu consumo muito em casa, utilizando também um hambúrguer de forma vegetariana. E o tradicional sanduíche, que a gente faz, o sanduíche frio, né? A gente pode ter em casa a qualquer momento e também é delicioso. É a gourmetização do sanduíche. Bom, pessoal, eu acredito que vocês conseguiram aprender e se divertirem muito nesse programa de hoje, né? É um tema diferente, é tão gostoso a gente falar de coisas diferentes que normalmente as pessoas não falam. Vocês viram quanta a gente aprendeu? Quanta cultura, quanta história. Eu, pelo menos, achei incrível. Na minha casa, todos têm o hábito de comer sanduíche, especialmente o meu marido, ele adora. Eu comia bastante sanduíche, o x-saladão mesmo. Hoje, realmente, eu diminui muito o meu consumo, porque eu sempre faço a opção por um sanduíche mais leve, né? Pela questão da digestão, principalmente, eu me sinto um pouco melhor, mas eu não deixei de comer. Tanto é que hoje, na nossa receitinha, vocês viram, essas opções que eu passei para vocês são opções bacanas de se fazer em casa, com opções de hambúrguer diferentes, patê. Não deixa de ser um sanduíche saboroso e muito gostoso. E às vezes, é claro, eu me permito, sim, experimentar sanduíches normais, especialmente os gourmetizados, que sempre tem um toque especial e são deliciosos e traz todo um sabor muito legal. Olha, eu adorei o nosso programa, adorei você aí de casa ter nos acompanhado. Eu acredito que todo mundo, se tem alguém aí que ainda não comeu, eu tenho certeza que eu conseguir abrir seu apetite, pelo menos. Ó, a gente tem um encontro a semana que vem contando mais histórias, trazendo mais informações aqui na TV Sudoeste. Tô esperando todo mundo, hein? Um beijo! Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz.